Meus irmãos, hoje seguimos estudando a primeira carta aos Tessalonicenses. Essa é uma carta curta, mas ela é profundamente rica em ensinamentos. Paulo, ao escrever essa carta aos Tessalonicenses, era uma igreja jovem, irmãos, era uma igreja recém-convertida, mas ainda assim era uma igreja viva, era uma igreja firme na fé. Tessalônica era uma cidade importante para o Império Romano. Era um grande centro comercial, era um grande centro cultural, era um grande centro religioso. Era uma cidade onde tinha muitos ídolos, onde existiam muitas filosofias, onde existiam centenas de falsa crença. Mas o evangelho chega ali, em meio a muita oposição. Paulo, ele esteve pouco tempo com aquela igreja, mas ele foi forçado a sair, porque logo ele foi perseguido. Mas mesmo assim, o evangelho criou raízes profundas naquele local. Isso mostra, irmãos, que o poder da verdadeira conversão é um poder de fato real, onde Paulo ficou pouco tempo ali, mas ele teve o trabalho, teve pouco tempo, mas ele conseguiu evangelizar, ele conseguiu que o evangelho ficasse forte naquele local. Já disse outras vezes que essa carta foi escrita provavelmente por volta de 50 ou 51 depois de Cristo. Paulo provavelmente estava em Corinto quando escreveu essa carta, durante a sua segunda viagem missionária. E Paulo escreve para encorajar, irmãos, e confirmar a fé daqueles irmãos. Ele queria, ou melhor, ele queria saber se aquela igreja havia de fato permanecido firme. Como eu disse, era uma igreja jovem. Paulo não sabia como é que estavam os irmãos. E o motivo dessa carta, irmãos, não era a repreensão, não era repreender a igreja, de acordo com muitas cartas que nós vemos. O motivo aqui era, de fato, gratidão. Paulo celebra o que Deus fez na vida daqueles irmãos. E ele mostra, irmãos, que a conversão deles foi real e foi uma conversão visível. Mas agora eu quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias e ouvir o texto bíblico. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, dos versículos 6 ao 10. Estamos retornando a esse texto porque eu perdi a gravação e a gente precisa postar lá na internet também. Versículo 6 diz assim, irmãos: assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos da Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Também comentam como vocês esperam do Senhor a vinda de Jesus. Aliás, esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está por vir. Meu irmão e minha irmã, esse texto mostra o retrato de uma conversão verdadeira. Não é apenas uma decisão emocional. É uma transformação completa de vida, irmãos. Paulo está tratando de uma fé que resiste, uma fé que testemunha, uma fé que espera. A conversão verdadeira, ela aparece no sofrimento suportado com alegria. A conversão verdadeira, irmãos, ela aparece na mudança de comportamento. Ela aparece no abandono dos ídolos. E ela aparece principalmente na esperança viva em Cristo. Então, em um mundo religioso,
mais distante de Deus, isso tudo que eu disse, irmãos, é essencial. Porque hoje muitos falam de fé, mas poucos vivem transformação. Muitos seguem líderes, pessoas influentes, mas poucos seguem Cristo. Paulo nos chama a examinar a nossa fé, a ver de fato como é que estamos vivendo. A fé dos irmãos tessalonicenses se tornou conhecida em toda parte, não por marketing, irmãos, mas por testemunho. Não por discursos, mas por vidas transformadas. Não, aliás, foi uma conversão real que deixou marcas. Então hoje nós vemos que o marketing se tornou maior do que o verdadeiro testemunho. O discurso é maior do que uma vida transformada. Então nós falamos muito e muitas das vezes não temos sequer a nossa vida transformada. Mas hoje esse texto, irmãos, nos chama à reflexão. Que tipo de conversão temos vivido? Uma fé apenas declarada ou uma fé visível? Que o Senhor nos conduza, irmãos, a uma conversão verdadeira, a uma conversão real. O primeiro ponto importante do texto é que uma conversão é uma conversão que transforma o comportamento e a fé. Logo no versículo 6, Paulo diz assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, Paulo está falando sobre a conversão daqueles irmãos, a conversão deles, irmãos, não livrou aqueles irmãos da dor. Paulo mostra o contrário. O evangelho, ele não trouxe para aqueles irmãos paz. Ele não trouxe para aqueles irmãos conforto. O evangelho trouxe para aqueles irmãos perseguição, irmãos. Isso mostra que a conversão verdadeira, ela não é promessa de uma vida fácil, mas mesmo assim, Paulo afirma que eles receberam a mensagem. Irmãos, eles não ouviram apenas, mas eles acolheram o evangelho. A fé verdadeira começa com uma recepção sincera da palavra. O coração regenerado responde ao chamado do nosso Deus. Mas Paulo segue dizendo no verso 6, que foi com alegria que vem do Espírito Santo. Irmãos, eu sigo dizendo que a alegria que nós sentimos aqui não é uma alegria vinda das circunstâncias, é uma alegria que vem do Espírito Santo, é fruto da obra dele no nosso coração. Então, onde o Espírito age, a fé floresce, mesmo em meio à dor. Eu posso aqui compartilhar alguns exemplos da minha própria vida, mas os irmãos, Deus abençoe a sua vida, meu querido. Mas eu tenho certeza que os irmãos também podem dar exemplos de que mesmo em meio à pior dor que nós passamos em nossas vidas, sentimos a presença de Deus falando ao nosso coração, nos trazendo refrigério. Mas o texto vai encerrar no versículo 6, dizendo que aqueles irmãos, eles se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Irmãos, a conversão, ela muda o padrão de vida. Antes, nós imitávamos o mundo. Agora nós imitamos Cristo. Essa é a realidade da conversão. Fazíamos o que o mundo fazia. Hoje nós fazemos o que Cristo quer que nós façamos. Então, a transformação interior gerou naquela igreja um impacto exterior. As pessoas começaram a ver mudança, as pessoas começaram a ver que aquelas pessoas estavam sendo transformadas. Então, uma conversão verdadeira, irmãos, ela sempre se torna visível. Não basta apenas colocarmos roupas de crente, colocarmos uma Bíblia debaixo do braço e dizer que aceitamos a Jesus. Não é? Não é só isso. As pessoas lá fora precisam ver nos nossos atos que agora nós somos crentes de verdade. Que agora, de fato, nós servimos um Deus verdadeiro. Que nós agora temos atitudes diferentes do mundo.
Porque o texto vai ensinar que o exemplo daqueles irmãos alcançou toda a Macedônia, alcançou toda a Acaia. Irmãos, uma igreja pequena se tornou referência espiritual. E isso não vem das estratégias humanas. Vem de uma fé viva. Vem de uma fé transformada pelo Evangelho. Às vezes nós queremos impactar o mundo através de estratégias humanas, às vezes marketing empresarial, às vezes questões psicológicas, mas irmãos, não precisamos de nada disso. Precisamos apenas do Espírito Santo e da pregação fiel do Evangelho. Apenas isso. Apenas isso. Mas o ponto 2, Paulo ainda trabalha com a igreja. Paulo fala sobre uma conversão que proclama o Evangelho com poder e testemunho. Acompanhe comigo o verso 8. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda a parte. O que isso quer dizer para nós, irmãos? Que a conversão daqueles irmãos gerou um movimento missionário. Deus usa a igreja simples para alcançar lugares distantes. O poder do Evangelho, irmãos, não conhece fronteiras. A igreja local aqui, ela teve um impacto regional, porque o texto afirma que foi além da Macedônia e foi além da Acaia. Mais uma vez eu digo, irmãos, Deus usa a igreja simples para alcançar lugares distantes. Então, uma fé verdadeira, uma fé autêntica, ela fala mais alto do que discurso. Agora é necessário conversão, é necessário proclamação do Evangelho, é necessário testemunho. É por isso que Paulo diz ainda no versículo 8 que a fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Irmãos, não era apenas fama. Paulo está falando de testemunho verdadeiro. As pessoas olhavam e viam a transformação na vida deles. A fé, ela fala mais alto do que o discurso. Não é verdade? O discurso pode ser o mais belo possível, mas se a fé não acompanhar o discurso, será um discurso vazio. E de discurso a gente entende, irmãos. Porque de 4 em 4 anos tem eleição. Ou melhor, de 2 em 2 anos tem eleição. E nós ouvimos dos políticos belos discursos de obras que serão feitas e nunca chega. E a nossa vida nunca melhora. Às vezes nós, como cristãos, estamos fazendo o mesmo. Falando de um Jesus fake. Falando de um Jesus que não cura. Falando de um Jesus que não liberta. Falando de um Jesus que muitas das vezes só quer fazer a vontade do homem. Precisamos anunciar o verdadeiro Jesus. Precisamos falar do verdadeiro Jesus. E precisamos colocar Jesus no centro da nossa mensagem. Mas Paulo afirma algo também muito interessante. Que a fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar e não precisamos, Paulo falando que sequer mencioná-la. Paulo está falando aqui, irmãos, que o testemunho da igreja falava por si só. Ele não precisava falar qual era a igreja. Olha, é aquela igreja ali. Não, irmãos. Quando Deus age, Ele mesmo confirma a obra. Aprenda uma coisa. O Evangelho não depende de propaganda humana. Não depende de propaganda humana. É a própria igreja que faz a sua propaganda, porque o Espírito Santo está ali. Então, Paulo aqui está falando para a igreja que ele não precisou mencionar, olha, esse alvoroço que está acontecendo aí, tudo isso que está acontecendo é aquela igreja. Ele não precisou falar disso, porque todas as pessoas viam, testemunhavam o poder de Deus naquela igreja, irmãos. Mas no verso 9, Paulo diz que as pessoas ainda comentavam sobre eles. Então o impacto da conversão, irmãos, chamou a atenção da sociedade.
O mundo percebe quando algo realmente muda. Porque se você só passa a ser um frequentador de igreja, o mundo só vai te ver como um religioso. Você muda as suas percepções, você muda o jeito que você vive, mas no fundo o velho homem ainda está ali, porque não houve conversão. Agora, uma conversão real, ela não passa despercebida, porque ela é obra do Espírito Santo. É possível, meu irmão, é possível, minha irmã, nós cantarmos, nós orarmos, nós pregarmos, e mesmo assim não tivermos uma conversão de fato verdadeira, não tivermos tido, de fato, uma experiência com Deus, porque tudo isso nós aprendemos no círculo religioso, onde nós aprendemos a cantar, onde nós aprendemos a orar, onde nós aprendemos a falar de Deus, mas muitas das vezes falamos, cantamos e oramos aquilo que nós não acreditamos. É preciso uma conversão real. É preciso uma conversão real. As pessoas falavam, irmãos, de como eles acolheram o Evangelho. A fé deles se tornou uma mensagem viva. Aqueles irmãos anunciaram Cristo com palavras e com vida. Então, uma conversão verdadeira, ela proclama o Evangelho com poder. Ela proclama o Evangelho com testemunho. É isso que o texto está dizendo. Mas o terceiro ponto também muito importante é que fala de uma conversão que rompe com os ídolos e espera a volta de Cristo. Romper com os ídolos, irmãos, é algo muito sensível. Porque muitos de nós não queremos romper com os nossos ídolos. Paulo diz que eles deixaram os ídolos, aqui no versículo 9. Irmãos, a conversão verdadeira, ela começa com uma ruptura. Não é apenas adicionar Jesus a uma vida antiga. É de fato e de direito abandonar os antigos senhores. Os ídolos de Tessalônica eram reais, eram visíveis. Eram deuses feitos, ou melhor, eram deuses feitos por mãos humanas. Hoje, os ídolos mudaram de forma, mas continuam presentes nos nossos meios. Porque tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, se torna idolatria. Tudo o que tira Deus do centro da nossa vida se torna idolatria. Pode ser um filho, pode ser um trabalho, pode ser um bem material, pode ser um sonho que você ainda não realizou. Se tira Deus do centro, isso é um ídolo para a sua vida. Mas Paulo ainda afirma, no próprio versículo 9, que eles deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Já disse, irmãos, a conversão não é apenas deixar algo para trás, é passar a servir um novo Senhor. O Deus vivo aqui substitui todos os deuses mortos. O serviço agora é direcionado para Deus e a Deus. Não é mais uma religião vazia a qual eles viviam. É uma vida, irmãos, de obediência, é uma vida de entrega. Então a fé verdadeira, ela sempre gera serviço fiel. Infelizmente, muitos de nós estamos na religião certa, mas praticamos a religião de forma equivocada. Frequentamos a igreja certa, mas frequentamos e vivemos de forma equivocada. Porque não estamos seguindo, não estamos vivendo para o verdadeiro Deus, estamos vivendo para um Deus criado por nós mesmos. E isso é perigoso. Um Deus criado para apenas servir o meu eu. Servir aquilo que eu gosto.
da forma que eu quero, da forma que me agrada. Precisamos ter cuidado com isso, meus irmãos. Mas Paulo diz ainda no versículo 10 que aqueles irmãos, eles esperam do céu a vinda de Cristo. A verdadeira conversão, ela muda a direção da esperança. Quando nós encontramos Cristo, nós estávamos vivendo uma vida aqui totalmente defasada. E a nossa métrica, o nosso olhar era para as coisas dessa vida. Era para o hoje, para o agora. Mas a partir do momento que conhecemos a Cristo, irmãos, a nossa visão, ela muda de foco. Agora passamos a olhar para a eternidade. Eles não esperavam mais nada desse mundo. Assim como nós, irmãos, não podemos esperar nada desse mundo. Não podemos achar que o político vai resolver os nossos problemas. Não podemos achar que a economia vai resolver os nossos problemas. Não vai, irmãos. Não estamos aqui para isso. Se você olhar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, vai dizer que o homem, ele rompeu com o seu Criador, que o mundo está morto nos seus delitos e pecados, e apenas uma pessoa pode recuperar o que foi perdido. E quem é essa pessoa, meus irmãos? Jesus. A volta dele. Então, enquanto Jesus não voltar, irmãos, não haverá paz. Não haverá um mundo justo. Não haverão certezas. Pode ser que em algum período há uma certa paz. Pode ser algum período que há uma certa justiça, mas não é a justiça de Deus. A justiça de Deus só será proclamada quando Jesus voltar. E a igreja precisa pregar essa mensagem. Jesus aqui é apresentado como o Filho ressurreto. E aproveitar que estamos falando disso, vamos voltar lá no período daqueles irmãos. Os irmãos já pararam para pensar a quem aqueles irmãos serviam como governo? Era Roma. Era Roma, irmãos. E se você ousasse a questionar aquele império, ou se você ousasse a ter uma fé diferente do que aquele império dizia que você tinha que ter, você era perseguido e você era morto. Esse era o contexto que aqueles irmãos viviam. Então você dizer que era cristão, era você colocar escrito aqui, ó, governo, me mate, me persiga, me prenda. E diante desse cenário, aqueles irmãos só conseguiam olhar para o céu. Só conseguiam esperar por Cristo. A esperança em Cristo, ela é segura porque estamos em Cristo. Então, uma conversão verdadeira, ela rompe com os ídolos. Os ídolos do nosso coração, que insistem em tomar lugar daquilo que a gente quer, daquilo que a gente pensa, de como nós vemos o mundo, de como nós enxergamos todas as coisas. E quando a gente examina esse texto, irmãos, precisamos de fato entender o que Deus quer de nós, o que Ele quer falar através da sua palavra, principalmente sobre conversão. Precisamos voltar lá no início, naquele primeiro amor. O que te fez ser crente? Muitos talvez tenham nascido no lar cristão. Talvez não consiga lembrar exatamente o dia que o Espírito Santo se revelou para ela. Mas eu que tive uma vida no mundo, sei exatamente o dia que Cristo fez sentido. E no dia que o Evangelho tocou de forma, através do Espírito Santo, de forma real, eu entendi que eu sou pecador, que eu precisava de salvação, que de fato a minha vida deveria mudar. E aí a gente passa a querer testemunhar, e aí a gente passa a querer falar, e aí a gente passa a querer compartilhar do Evangelho, porque é isso que o Evangelho é para as nossas vidas.
uma mensagem para ser compartilhada, para ser pregada. Irmãos, precisamos pregar o Evangelho. Precisamos compartilhar o Evangelho, principalmente com aqueles que estão do nosso lado. Estamos preocupados com os nossos afazeres, estamos preocupados com as nossas contas, os nossos planos, mas Jesus nos chamou para uma missão. E essa missão é fazer discípulos. Não tem outra, irmãos. Jesus ressurreto chamou os 12 e disse o que para eles? Vão a todas as nações, façam discípulos. Preguem esse evangelho do reino. Façam discípulos. E aí vai vir o fim. Tem muita gente que ainda não ouviu, irmãos. Mesmo estando aqui do nosso lado. Porque a gente ainda não parou para olhar que precisamos pregar, que precisamos discipular, que mais pessoas precisam ouvir do Evangelho. Então, a conversão real, a conversão verdadeira, é aquela que dá testemunho, é aquela que causa impacto. Então é muito bom quando as pessoas olham para você e dizem assim: rapaz, como você mudou? Você era assim e agora você é assado. De fato, Cristo fez uma obra na sua vida. Precisamos, irmãos, de testemunhos como esse. Muitas pessoas à nossa volta precisam ouvir o Evangelho. Muitas pessoas ainda necessitam ser salvas. Porque a gente está preocupado com os que estão aqui. Esquece dos que ainda não estão aqui. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos dê direção. Que possamos, de fato, pregar esse Evangelho do Reino. E que a gente faça igual essa igreja de Tessalônica. Seja uma igreja conhecida pelo seu testemunho, pela sua fé viva, pela conversão de pessoas. Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer ao nosso Deus